Oi, pessoal. Agora vamos fazer as nossas atividades propostas para o dia de hoje, que encontra-se no livro Aprender Sempre, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a atividade. Na última semana, nós trabalhamos aí com a aula 3, tá? O planejamento da história. Então, nós fizemos a leitura do texto O Lobo e os Sete Cabritinhos. E fomos fazendo o quê? Fomos fazendo a anotação, tá? Nós fomos fazendo um planejamento, anotando aí alguns aspectos importantes de acordo com a ordem cronológica. O que é isso? Os acontecimentos que foram sucedendo, tá? Na sequência. Isso para que esse planejamento nos desse aí respaldo para a gente construir a nossa reescrita. Fizemos de forma remota, né? Porque nós não podemos ainda trabalhar em duplas. Essa atividade foi feita na quinta-feira. Mesmo que estivéssemos em sala, não poderíamos fazer em dupla. Eu expliquei para vocês que nós trabalhamos de forma que a professora, eu era a escriba, ou seja, eu ia escrevendo, né? Só que se estivéssemos em sala, nós teríamos uma maior interação, vocês participando, interagindo, opinando, mas como nós fizemos de forma remota, eu fui pautando aí, né, cada um dos aspectos para que a gente pudesse ter condições depois de fazer o quê? A reescrita. Então, com base nessa aula 3, tá? Vocês deverão o quê? Fazer a atividade de hoje. Então, hoje vamos trabalhar aí com a aula 4 e com a aula 5, ok? Então, vamos observar aí, né, o que está solicitando a aula 4. O reconto da história O Lobo e os Sete Cabritinhos. O que vamos aprender? Nessa aula, você e seu colega irão recontar a história O Lobo e os Sete Cabritinhos, tendo como apoio o planejamento. Em trio ou em quartetos organizados por sua professora, reconte a história O Lobo e os Sete Cabritinhos. Bem, nós não estamos em sala de aula e mesmo que estivéssemos, não podemos fazer ainda em trio ou em quarteto, né? Nem em dupla, né? Por conta aí do protocolo, né, que temos que respeitar por causa do momento de pandemia. Então, nós vamos fazer aí essa atividade juntos. Você vai precisar o quê? Do seu caderno de português. Coloquem a data, coloquem o cabeçalho, né? Coloquem a agenda do dia, ok? E aí, vamos começar. Eu já deixei aqui previamente escrito, por quê? Para que o nosso vídeo não se torne aí tão longo, tá? Então, vamos observar aqui. Olha, primeiramente, nós vamos fazer a apresentação da cabra e dos cabritinhos, né? E a saída da mamãe cabra e a orientação sobre o lobo. Então, primeiramente, já que você está aí em casa, faça a leitura do texto mais uma vez, tá? Se você não concluiu essa atividade da aula 3, por favor, conclua. E é com base nessa atividade que nós vamos fazer a outra, tá? Então, vamos aí, na aula 4 e aula 5. Então, aula 4, vocês vão ler novamente. E na aula 5, ambas estão na página 26. Você vai colocar aí no seu caderno de português o título, né? O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vamos, então, partir para a reescrita, ok? Então, na primeira parte, na apresentação da mamãe, dos filhotes, e quando a mamãe precisa sair, faz as orientações para o seu filho. Então, o que nós podemos começar aí, né? Fazendo o parágrafo, né? Observe aí, da margem, coloque 2 dedinhos, inicie com letra maiúscula, né? Era uma vez uma cabra e seus 7 cabritinhos. Fizemos a apresentação da mamãe e dos seus filhotes. O que a mamãe faz? Quando ela tem que sair, então, ela chama os filhos, né, para orientar. Então, vamos lá.
Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Um dia, a mamãe precisou ir ao bosque, mas antes de sair, chamou seus filhotes e falou. 2 pontos. Olha, aqui é a fala do narrador, da pessoa que está contando a história. Esses 2 pontos indicam que alguém vai falar, né? O personagem, um dos personagens vai falar. Então, vamos para a outra linha, parágrafo. Depois dos 2 dedinhos, você começa a marcar o travessão e letra maiúscula. Não abram a porta para ninguém. Olha, ela deu uma ordem, então vamos usar ponto de exclamação. Cuidado com o lobo. Ele costuma disfarçar-se. Fiquem atentos, pois ele tem a voz rouca e patas negras, tá? Então, vamos olhar ali no nosso planejamento, né? Bom, no 3, no 2, a mamãe orientou sobre o lobo. No 3 e no 4, o lobo chega e é descoberto por causa da voz. Então, a mamãe orientou que o lobo tem a voz rouca, né? E no 4, o lobo muda a voz. Então, vamos observar aí de que forma nós podemos fazer essa escrita. Bom, os cabritinhos responderam. Quando a mamãe orientou, olha, vamos para outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Os cabritinhos responderam. Quem disse isso? O narrador. O narrador disse que eles vão falar, que eles responderam. Vamos colocar os 2 pontos. Vamos para outra linha, porque é o personagem, são os personagens que irão falar. Parágrafo, então, 2 dedinhos da margem, travessão para indicar, para introduzir a fala dos cabritinhos e letra maiúscula. Pode ir tranquila, mamãe, ficaremos espertos. Ponto final. Bem, pouco depois, alguém bateu a porta dizendo... Olha só, aqui também é a fala do narrador, por isso fomos para outra linha, colocamos a pontuação, fazendo as pausas, tá? E os 2 pontos. Vamos lá. Abram a porta, meus filhos. Quem é que estava batendo a porta, né? A gente viu aí no nosso planejamento que o lobo aí mudou a voz. Será que nós já citamos isso? Olha só. Vamos verificar aí, tá? Não é a mamãe. Olha aqui, o travessão novamente. Deixa eu mudar aqui esse travessão, porque ficou muito pequenininho. O travessão novamente não é a mamãe. É você, seu lobo. Sua voz é rouca. Então, percebam que os cabritinhos conseguiram reconhecer a voz rouca do lobo. E aí, no texto, se você releu, você observou que eles não abriram a porta. Então, nós vamos citar aí no nosso texto. Eles falaram, tá? E agora, quem vai falar é o narrador. Ele vai continuar contando. Vamos para outra linha, parágrafo, né? Vamos colocar travessão? Não. Quando o narrador fala, não há necessidade de colocar travessão. O travessão é colocado somente na fala das personagens. Vamos lá. Os cabritinhos perceberam pela voz rouca que era o lobo. Por isso, não abriram. Então, vamos observar aí no nosso planejamento, né? Quando ele é descoberto por causa da voz. E aí, então, o que ele faz? Ele muda a voz. Né? Será que agora ele vai conseguir enganar os cabritinhos? Vamos verificar aí, né? O lobo foi ao mercado, comprou um pedaço de argila e comeu, deixando sua voz macia, né? Suave, macia, são sinônimos, tá? Final. Se couber na mesma linha, pode continuar.
Se não couber, você vai para o cantinho da margem, não é parágrafo aqui, tá? Continua aí na mesma linha ou na outra linha, perto da margem, se não couber na mesma linha. Em seguida, voltou à casa da cabra ou dos cabritinhos e bateu novamente, dizendo... Olha os dois pontos indicando que uma das personagens vai falar. Personagem, o lobo. Na outra linha, marque novamente o parágrafo com 2 dedinhos. Travessão, letra maiúscula. Abre a porta, meus pequenos. Olha, deu uma ordem. Então, vamos usar o ponto de exclamação, né? Então, ele disfarçou aí a sua voz e pediu para que eles abrissem. Olha só, mudou a voz. Bateu novamente. E no número 5, lobo volta, mas é descoberto por causa da pata, né? Então, a mamãe pata já havia orientado que a pata do lobo era uma pata negra, né? Então, vamos lá. Quando ele bateu na porta, disse: abram a porta, meus pequenos. O lobo apoiou a pata preta na janela. Os cabritinhos viram e gritaram. Olha só, eles reconheceram, né? O que eles falaram? Vamos para outra linha, parágrafo, travessão, porque eles vão gritar, eles vão falar. Olha, não vamos abrir. Nossa mãe não tem patas negras. Então, novamente, o lobo foi reconhecido. E os cabritinhos não abriram a porta. Bom, seguindo aí, o nosso esquema. Olha só. O lobo chega com a pata branca. Então, eles não abriram, né? E o lobo no 6. O que ele fez para ficar com a pata branca? Né? Se você ler o texto, você vai se recordar. Vamos dar continuidade aí à nossa reescrita. O lobo foi até a padaria e falou ao padeiro: jogue um pouco de farinha em minhas patas. Então, olha só, ele queria novamente usar uma estratégia, um truque para enganar o quê? Para enganar os cabritinhos. Bem, o que será que aconteceu na sequência? Volta aí no seu planejamento, né? Então, o lobo vai chegar com a pata branca. Então, os cabritinhos vão abrir o quê? A porta. Olha, o 6 e o 7, o lobo chega com a pata branca. E no 7, os cabritinhos abrem a porta. Então, vamos dar prosseguimento à nossa reescrita. O padeiro, então, quando o lobo pediu para jogar farinha, olha só, o padeiro se recusou a fazer, porque pensou, esse lobo estava aprontando, estava não, vamos colocar está, porque indica aí o pensamento do padeiro, tá? Esse lobo está aprontando alguma coisa errada. Mas o lobo ameaçou-o, dizendo... Olha só, que interessante, pessoal. Nós fizemos aí o parágrafo, a letra maiúscula para iniciar a frase. O padeiro se recusou a fazer porque pensou. Olha só, esse pensamento seria como se fosse o quê? A fala. O pensamento não é uma fala dentro da nossa cabeça? E aí, no caso, por que está entre aspas? Né? Para destacar aí esse pensamento, essa fala na cabeça de quem? Do padeiro. Então, olha só, esse lobo está aprontando alguma coisa errada. Então, ele não queria, ele se recusou, ele não queria fazer o que o lobo mandou. Mas o lobo ameaçou-o. Esse o está substituindo a palavra padeiro. Então, ele disse, olha, se não fizer o que mando, eu vou te devorar. Então, olha só, aqui novamente, vamos para outra linha,
Parágrafo travessão, porque indica a fala de quem? Do lobo. O lobo fez essa ameaça, né? Então, não tinha outra estratégia para o padeiro, né? Outra solução, ele fez o que o lobo mandou. E aí, o que acontece? O lobo vai novamente, aí ele vai com as patas brancas. Pela terceira vez, o lobo vai e bate na porta dos 7 cabritinhos, dizendo, olha só, parágrafo, letra maiúscula, aqui é a voz do narrador, olha só. E os 2 pontos indicam que vem fala de personagem. O lobo vai falar. Na outra linha, 2 dedinhos, parágrafo travessão. Abram a porta, meus queridos. Ponto de exclamação. Então, vamos voltar no nosso planejamento para que a gente observe aí. Olha só. O lobo chega com a pata branca, né? Que ela estava polvilhada aí farinha. E os cabritinhos abrem a porta. Na sequência, eles escondem-se, mas são descobertos. Então, vamos verificar aí como é que a gente pode fazer. O lobo, então, pediu para eles abrirem, né? Os cabritinhos disseram, então, mostre as suas patas. Observem aqui, olha, aqui foi a fala do narrador. Fizemos o parágrafo, letra maiúscula, né? E indicou o quê? Que vem a fala de um personagem, aliás, dos personagens, dos cabritinhos. Então, olha só, então, mostre as suas patas. A professora havia esquecido de colocar o travessão, né? Se tem fala de personagem, tem que ter o quê? O travessão. Então, eles disseram, então mostre as suas patas. Bem, de acordo com o nosso planejamento, os cabritinhos viram a pata branca e abriram a porta. Vamos escrever aí. O lobo mostrou as patas brancas pela janela e os cabritinhos abriram a porta, pensando que era a mamãe. Então, nós vamos parar por aí, tá? Essa atividade, relembrando aí, deve ser feita no seu caderno, ok? Para que a gente consiga aí, daqui a alguns dias, continuar nesta atividade. Tá bom? Vamos parar por aí. Depois, nós vamos fazer presencialmente essa atividade, concluir essa atividade juntos. Tudo bem? Então, é o que nós temos para a aula de hoje de português. Um beijo e até a próxima aula.